Shalom, paz a todos, bem-vindo ao canal Princípio Certo. Estou aqui com Joseph Prince e gostaria de compartilhar com vocês algo que ele tem colocado aqui de uma maneira muito extraordinária. Achei muito interessante, algo que eu já tenho entendido da parte de ressurreição, transformação do corpo. Eu recomendo a todos vocês o canal dele. Ele é pastor de uma igreja lá de Singapura. E tem aqui esse canal aqui, ó, New Creation. New Creation em português, né? Muito interessante. Um homem com o Espírito de Deus aí nos trazendo sabedoria, nos dando conhecimento. Eu posso garantir para vocês que eu tenho aprendido muito com ele, né? Então, vamos tocar um pedacinho aqui que gostaria de compartilhar com vocês. Corpo glorificado de Jesus transcende este corpo. Sabe, os nossos corpos, a Bíblia fala assim em 1 Coríntios 15, diz assim, que tem corpos celestiais, corpos terrestres e corpos de peixes, e você não tem este corpo se não for o Aquaman. Ou o Homem-Aranha, se você tem um corpo de aranha. Sabe? Não. Olha, amigo, o corpo de animais é uma coisa, o corpo de insetos é outra coisa, outro nível. Mas quando Deus te fez, Ele te fez como a melhor criação. Mas tem uma criação mais alta ainda, que é o corpo de Jesus, que a Bíblia diz que um dia o nosso corpo será como o dele. E este corpo não vai e vem. Quando Jesus ressuscitou, no seu corpo ele não vinha e ia. Ele aparecia e desaparecia. Portanto, não precisavam tirar a pedra para que ele saísse. Ele aparecia e desaparecia. Não estava mais sujeito às leis desta terra, como a lei da gravidade, algo assim, ou do tempo e da matéria. Ele transcende isso. Assim como um avião, toda vez que o avião sobe, certo? Ele transcende a lei da gravidade, com aquela lei do arremesso. Vai ter outras leis para todos nós. O corpo de Jesus era um corpo diferente do corpo de Lázaro quando ele ressuscitou. Lázaro já estava morto há 4 dias, e as irmãs falaram, olha, ele já cheira mal. E Jesus disse, se creres verás a glória de Deus. E disse, Lázaro, sai para fora. Ainda bem que ele falou Lázaro, foi específico, porque tinha muitos mortos ali, sabe? Se só falasse sai, todos sairiam. Lázaro saiu com mãos e pés atados, porque naqueles dias, quando morriam, os judeus envolviam os mortos em linho como a múmia e colocavam ervas que endureciam, e ninguém podia quebrar aquilo, era duro como uma pedra. E é interessante porque Pedro e João foram ao sepulcro, mas a primeira pessoa para quem Jesus apareceu, na sua forma ressurreta, foi uma mulher. E as mulheres dizem, uma nova ordem chegou. Amém? Sob a lei, as mulheres, de certa forma, eram subjugadas, não eram reconhecidas. Mas sob a graça, uma nova ordem chegou. A primeira pregadora foi uma mulher. Jesus falou para Maria, não Maria, sua mãe, tem algumas Marias na Bíblia, era Maria Madalena. Ele disse, vai e diga para os meus irmãos, a primeira vez que o chama de irmãos. Antes ele chama de minhas ovelhas, meus discípulos, mas é a primeira vez que fala meus irmãos. Diga para eles que eu vou para o Pai deles e o meu Pai, o Deus deles e o meu Deus. Agora somos da mesma família. Quando você nasce de novo, você nasce com a natureza e o caráter, o DNA do próprio Deus. Esse ponto que eu queria chegar com vocês, o ponto que ele coloca, eu sempre tenho notado dentro da minha própria vida que depois que eu conheci o Evangelho, lá quando eu tinha 14 anos, que essa palavra veio de encontro a mim, entrou dentro do meu coração, ela começou a me transformar o meu corpo, a minha vida, transformou a minha vida. Então o que eu venho entender nos dias de hoje, o inimigo tem lutado tanto para mexer no nosso DNA, através de alimentos, né, através da própria água, através de vacinas, aí, coisas assim. Ele tem tentado mexer no nosso DNA. E eu vejo que... Por quê? Porque é no nosso DNA que a própria ciência não consegue distinguir muita parte dele, conhecido também como ácido desribonucleico, né? Nome complicado para o nosso DNA. O DNA, ele é um compilado de informações, onde a própria ciência
não consegue identificar a maior parte dessas informações. Então eu acredito que a palavra de Deus é Jesus. Jesus é o verbo vivo. Em João 1 diz que o verbo se fez carne. A palavra de Deus é Jesus. Jesus estava na criação, porque a criação foi feita através da palavra. Deus disse haja e houve. Então, quando a palavra de Deus, por exemplo, Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, essa palavra, entre você ouvindo e você dando ênfase a isso, e isso entrando no teu coração, você vai começar a ser uma nova pessoa, tanto que você vai decidir a descer as águas, achar um meio religioso para você estar frequentando, irmãos, você vai fazer parte de um novo povo, como ele diz ali, uma família nova, porque muda o nosso DNA. As pessoas que são que dão vazão às coisas de Deus, eu tenho sem dúvida de dizer aqui que é mudada, pode se mudar alguma coisa até no próprio DNA. Eu vou colocar aqui de volta para nós ouvir novamente e refrisar novamente. Vai e diga para os meus irmãos, a primeira vez que o chama de irmãos. Antes ele chama de minhas ovelhas, meus discípulos, mas é a primeira vez que fala meus irmãos. Diga para eles que eu vou para o Pai deles e o meu Pai, o Deus deles e o meu Deus. Agora somos da mesma família. Quando você nasce de novo, você nasce com a natureza e o caráter, o DNA do próprio Deus. Participantes da natureza divina. Não somos Deus. Olha, e eu bem sei que não sou perfeito. No meu comportamento não sou perfeito. Beleza, pessoal? Gostaria de deixar isso aí para vocês, meu ponto de vista. Veja que eu vou deixar na íntegra aqui o link desse vídeo. Recomendo a vocês assistam esse vídeo na íntegra para vocês poderem conhecer mais da palavra de Deus. Isso é as pessoas que fazem parte da família divina, que deixam essa centelha divina de Deus entrar no seu coração e transformar a sua vida. Você vai começar a pensar diferente, você vai começar a reagir diferente através do conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os que erram, os que não conhecem, né? Erreis por não conhecer as Escrituras, errei por não conhecer o poder de Deus. Beleza? Um abraço a todos, compartilhe esse vídeo, dê seu joinha e seu comentário é muito importante.